Agora quase boa noite, né, pessoal? Já tá meia boca ali, né? Então, privilégio, gente, a gente poder estar junto aqui nessa noite, né? Para compartilhar os desafios que a palavra de Deus traz para nós. E hoje, então, a gente vai retomar a nossa caminhada pelo livro de Atos, como a gente estava fazendo de costume no final do ano passado. A gente deu uma paradinha ali no início do ano para conseguir ter uma sequência, né, e entender um pouco muito do que Deus quer nos desafiar através desse livro, né? Lembrando que, observando Atos, a gente vê a essência dos valores praticados ali pela igreja primitiva, que certamente são ainda, né, frutos dos ensinamentos de Cristo. E a gente vê coisas atípicas acontecendo entre eles, mas Deus usando a vida daquelas pessoas naquele contexto ali para que a igreja estivesse se consolidando e para que a mensagem do evangelho seguisse sendo anunciada, né? Então a gente já comentou muitas vezes aqui que muito do que acontece em Atos não é regra de lei, mas ao mesmo tempo a gente pode aprender muito na essência das coisas que acontecem ali em Atos e trazer isso como desafios para o dia de hoje, para a igreja no presente agora, né? Antes de avançar para o restante do capítulo 9, eu acho que é bem importante a gente fazer uma breve revisão do que a gente olhou até aqui de Atos, para conseguir se situar, porque Atos tem uma sequência bem legal nessa lógica do avanço da mensagem do evangelho e do reino, né? Então, só para a gente recapitular um pouco e entender como chegamos até aqui, né? Vamos olhar um pouco do que a gente estudou nos domingos até agora. No capítulo 1, a gente viu, então, o que a gente costuma chamar de embrião da igreja, né, onde os discípulos tinham ficado ali 40 dias com Cristo, logo depois que ele ressuscitou. E Cristo, nesses 40 dias, esteve ensinando eles e disse para eles, né, que era chegada a hora de ele ser levado aos céus. Manda que eles esperassem até que chegasse o Espírito Santo para que eles, de fato, fossem suas testemunhas em toda a terra. No capítulo 2, a gente observa o que costuma chamar de nascimento da igreja, né, que aconteceu em Pentecostes, uma festa muito tradicional para os judeus, onde eles comemoravam a colheita do trigo. Ali o Espírito Santo, então, é derramado sobre os discípulos, que passam, então, a testemunhar diante de todo o povo nessa ocasião muito estratégica, porque era uma festa onde eles estavam celebrando essa colheita do trigo e todos os judeus, né, da maioria das localidades, estavam ali reunidos em função disso. Nesse momento, Pedro, tomado pelo Espírito, vai testemunhar e falar diante da multidão, e muitos ali se convertem, e podemos dizer então que nasce a igreja movida pelo Espírito Santo e começando já a desfrutar de comunhão, generosidade, transformação de ação, coisas que jamais tinham sido vistas antes. O livro vai continuar no capítulo 3 e a gente vai ver que João e Pedro, né, eles continuam a sua rotina, eles estavam indo para o templo e nesse caminho eles vão encontrar um paralítico, né, e vão estar movidos pelo Espírito realizando a cura desse paralítico. As pessoas que observam isso vão ficar admiradas e aquilo que Cristo tinha anunciado nos evangelhos começa a se concretizar. Que no nome dele eles iam estar realizando maravilhas e coisas assim como ele fazia diante das pessoas. Então ali a gente vê João e Pedro mais uma vez sendo movidos pelo Espírito, tá realizando coisas similares a Cristo. No templo, Pedro mais uma vez vai pregar e muitos se arrependem a Jesus. Começa o capítulo 4 e a gente vê que depois dessa pregação, então, Pedro e João são presos, né? O testemunho deles começa a ter impacto diante da sociedade, a ponto de eles serem presos, confrontados e interrogados pelos líderes religiosos da época. Pedro, diferente do Pedro que a gente vê nos evangelhos, né, que quando associado a Jesus teve medo, não se deixa intimidar dessa vez, e inspirado pelo Espírito, tanto ele quanto João, seguem decididos a seguir pregando a Cristo e a mensagem do evangelho. Os líderes então decidem liberar eles, porque viam que eles tinham grande simpatia do povo, e eles vão ao encontro dos irmãos compartilhar o que tinha acontecido com eles, porque eles tinham sido recolhidos, enfim. Confiando plenamente no cuidado de Deus para seguir em frente, avançando corajosamente esse anúncio do evangelho. E o texto ali narra de forma bem clara que eles tinham uma só mente, um só coração, uma só atitude, expressando assim unidade em Cristo. Eles estavam preocupados em suprir
com suas próprias posses, com suas próprias vidas, as necessidades que surgiam ali no seu meio por amor ao nome de Cristo. Chegamos no capítulo 5, onde a gente vai ver a primeira dificuldade interna que a igreja sofre, documentada ali no livro de Atos, que é a questão de Ananias e Safira, que tentaram enganar o Senhor, né, entregando um valor X de uma propriedade que eles tinham vendido, dizendo aquilo seu tudo, mas retendo uma parte. Só que Deus, conhecendo o coração desses, né, disciplina eles severamente com a questão da morte, para que todos entendessem que o Senhor ia seguir preservando e cuidando da igreja, sejam quais fossem os obstáculos ou as dificuldades que fossem surgir à frente. E o capítulo vai se encerrar, né, com o reino mais uma vez avançando na questão do temor por causa dessa situação. O povo viu isso e ficou admirado. No capítulo 6, mais uma vez a gente vai ver que a igreja não é perfeita, que tem suas falhas, que tem suas limitações, mas quando sujeita a Cristo, quando debaixo da autoridade de Jesus, vai seguir sendo tratada, curada e restaurada por Ele, né? Isso tudo por causa da questão das viúvas, dos órfãos que não estavam sendo alimentados, e a questão veio até os apóstolos, e eles ajudaram, inspirados por Deus, a tratar essa questão, elegeram homens, Estevão foi um desses, que acaba discursando, então, diante do povo, um discurso muito veemente, demonstrando sua própria fé, que o conduz à prisão por causa disso. Capítulo 7 e 8, a gente vai ver na íntegra, né, esse discurso de Estevão, que vai estar demonstrando muito do que aqueles líderes religiosos faziam, né, essa perseguição veemente a Cristo e ao nome de Cristo. No final desse discurso, então, ele é assassinado, né, por causa do amor ao nome de Jesus. E por causa desse discurso começa a ser incitada então a perseguição aos cristãos, que, por mais curioso que pareça, é coerente com o plano de Deus, que faz eles se dispersarem daquela região de Jerusalém para estar indo a outros lugares, né, anunciar o evangelho por questão de fugir mesmo da morte e de ser preso. Estevão, então, é o primeiro mártir cristão documentado que a gente tem. E nesse capítulo, nesse trecho aí, 7 e 8, a gente vai ter também o primeiro vislumbre de Saulo, né, que ele está ali segurando os mantos enquanto as pessoas apedrejam Estevão. No decorrer do capítulo 8, a gente vai continuar vendo o progresso do plano de Deus em relação à expansão da mensagem do Evangelho, agora através da vida de Filipe. No meio dessa dispersão, então, Filipe lá em Samaria vai estar proclamando a mensagem do Evangelho de forma muito eficaz, a ponto de pessoas estarem sendo conduzidas ao arrependimento, conduzidas a Cristo e tudo mais. Um movimento muito interessante que vem a ser confirmado pela chegada de Pedro e João. Né? Pedro e João vão lá querer ver o que está acontecendo. Algumas pessoas acabam se batizando e acontece também a repreensão de Simão, o mago, né, que queria o poder dos apóstolos para a própria glória pessoal. E em seguida a gente vai ter o relato de como Deus usa a vida de Filipe para que o eunuco etíope viesse a se converter, então, né, naquela narrativa maravilhosa, né, de ele chegar lá, ver o eunuco lendo o pergaminho de Isaías, explicar, ensinar o que está acontecendo ali, e ele se batizando ali mesmo. Chegamos dessa forma no capítulo 9, onde a gente observou, de forma bem curiosa, que a mensagem do reino continua a superar qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de obstáculo, às vezes até por caminhos nada convencionais. A gente tinha observado a perseguição, né, e no capítulo 9, no início, a gente vê, inclusive, o transformar e usar a vida do perseguidor, né, Saulo, para que a mensagem do Evangelho continuasse sendo anunciada e avançando. E a gente vê como Saulo, depois de ter um encontro pessoal com Jesus, de maneira bem comprometida, segue testemunhando acerca de Cristo, da ressurreição e da autoridade de Jesus para as pessoas que estavam ao seu redor. Hoje a gente vai terminar o capítulo 9, pessoal, né, observando que o avanço do Evangelho continua seguindo ao alcance de todos, e com base no trecho que a gente vai olhar hoje, a gente vai parar para refletir mais sobre alguns ensinamentos práticos que a gente pode ter como cristãos, observando esse avanço do reino, como ele tem se dado, né? Às vezes Deus usando pessoas, às vezes Deus fazendo milagres, às vezes Deus conduzindo pessoas até locais inusitados, mas a gente vai parar para observar esses 11 versículos e entender alguns desafios que nós temos a olhar para essa curtinha história de hoje. Então vocês podem abrir suas Bíblias ali em Atos capítulo 9, nós vamos ler do 32 até o 43.
Atos 9, 32, vai dizer o seguinte: viajando por toda a parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava fazia 8 anos acamado. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua maca. Ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-se a pôr em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Histórias fantásticas, né, pessoal? A gente olha a narrativa desses milagres e como Deus conduziu Pedro e usou a vida de Pedro para realizar essas coisas, realmente sempre nos chama a atenção, né, quando a gente lê histórias como essas presentes na Bíblia. Olhando para esse trecho como um todo, eu quis destacar 4 ensinamentos que o avanço da mensagem do Evangelho tem a nos fazer, importantes a ser observados e vigiados nos dias de hoje, com aquilo que a gente é. O primeiro ensinamento que é muito presente nesse trecho e que me chama a atenção é que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é e continua sendo para todos. Lucas, na narrativa de Atos, começa agora nesse trecho a abordar outro personagem importante, né? A gente tinha dado uma pequena pausa para olhar Filipe, Saulo e tudo mais, e a narrativa volta para Pedro. Pedro ali segue conduzido por Deus nesse processo da expansão da mensagem do reino aos gentios, né? A gente, provavelmente, por ver os nomes das cidades e onde elas se localizam, Pedro basicamente continuou a rota que Filipe fez a partir de Samaria, né? Ele avançou, estendendo a mensagem do Evangelho às cidades adiante ali, que não eram de natureza judaica, eram mais habitadas por gentios mesmo. E olhando para esse avanço e olhando para as pessoas às quais Pedro se dirige para seguir testemunhando e falando da mensagem do Evangelho, da autoridade de Cristo, do poder de Deus, a gente consegue observar umas coisas bem curiosas. Já tinham pessoas que temiam a Deus ali naqueles lugares, né? Se a gente vê, no versículo 32, ele vai dizer que, viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Pessoas que já tinham noção de quem Cristo era. E dentre esses, um deles com uma necessidade especial, né? A questão da deficiência física, da paralisia. Pedro, movido pelo Espírito, vai chegar até aquele homem e vai oferecer cura para a questão física dele. Mas essa cura física que Pedro oferece, especialmente para a questão desse homem, demonstra para as pessoas que estão ali vivendo como corpo, os santos ali já presentes, e as pessoas da sociedade, quem era esse Cristo. Pelos quais muitos estavam sendo perseguidos, pelos quais muitos estavam perdendo suas coisas. Pedro, através dessa obediência, de se permitir ser instrumento nas mãos de Deus, para essas pessoas que antes não eram merecedoras, ou que antes não tinham acesso, ou que antes não vinham a conhecer quem era o Messias, demonstra pessoalmente a autoridade, o amor e o poder de Cristo. O Evangelho aqui definitivamente supera todas as barreiras antes que eram impostas, né? Pela cultura que muitas vezes dizia e vivia a questão de que eles eram um povo exclusivo de Deus, e sim, a gente sabe que eles eram, né? Mas a graça e o amor de Deus superou e estendeu o Filho a todos, né? Eu acho que o primeiro ensinamento
que a gente tem a se desafiar é lembrar disso diariamente, pessoal. A mensagem do Evangelho, esse amor de Jesus que a gente conhece, que transformou as nossas vidas, ele segue sendo para todos, sem distinção. Para as pessoas que muitas vezes a gente acha pouco prováveis, ou para as pessoas que muitas vezes a gente acha imerecedoras, o Evangelho de Cristo, assim como foi para nós, segue sendo para elas também. É muito importante a gente parar para avaliar o quanto a gente tem sido fiel a esse desafio. Olhando para as Escrituras, a gente vê que Pedro era um cara que não deveria ter uma tendência tão natural a estender a mensagem do Evangelho para os gentios. Porque a gente vê que ele era um homem simples, de profissão simples, então ele não era um cara super culturado, nem super letrado, mas ele era disposto a Cristo e obediente a ele. Então, a partir do momento que a mensagem do Evangelho permeou seu coração, a gente vê ele avançando em prol disso. Quanto a gente tem oferecido o Evangelho puro e verdadeiro às pessoas que estão ao nosso redor? Esse Evangelho que reconhece Cristo como o único valor de vida que temos. Cristo como o centro dos nossos corações. Cristo como a base de todas as nossas vidas. Cristo como juiz sobre as nossas escolhas. Cristo como o caráter correto a ser replicado. Temos oferecido esse Evangelho com o mesmo empenho e com a mesma diligência a todas as pessoas que estão ao nosso redor? Ou para aqueles que para nós é mais fácil, a gente se empolga e se dedica um pouco mais? Ou para aqueles que a gente vê que é um pouco mais de trabalho, ou que dá um pouco mais de problema, a gente às vezes coloca um pé atrás e talvez hesita. Pedro podia ter muito bem, talvez, esquivado a questão do paralítico quando chegou ali naquela comunidade. Ele podia só ter testemunhado, falado, eu sou Pedro, o cara que Jesus restaurou, um dos apóstolos, tem autoridade suficiente para dizer quem Cristo é, continue servindo a Cristo, vai valer a pena. Mas ele viu ali um homem em necessidade, se compadeceu, e Deus permitiu ele ser instrumento. O quanto isso tem feito parte do nosso coração. O quanto a gente tem olhado para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor, dentro e fora do corpo, e se compadecido. Porque a gente não pode negligenciar o fato de que Deus usou Pedro para operar algo dentro da comunidade dos santos que vivia ali na cidade de Lida. E o quanto Deus usou a vida de Pedro nessa situação serviu como instrumento para o avanço do reino, para que as pessoas que estavam ao redor daqueles santos ali entendessem, conhecessem e experimentassem um pouco desse amor de Jesus. Então, eu vejo que esse é um importante lembrete que o trecho traz para nós e, ao mesmo tempo, é um ensinamento precioso que a gente deve gravar nos nossos corações e replicar nas nossas vidas. A mensagem do Evangelho, desde o seu princípio até hoje, segue sendo para todos. E Deus, graciosamente, nos dá o privilégio de ser instrumentos nas suas mãos para que ela seja anunciada. E esse é outro ensinamento que o trecho traz para mim, que eu gostaria de compartilhar para vocês, que eu vejo que a história ensina para nós. Deus usou seus discípulos para que a mensagem do Evangelho fosse anunciada. É um fator muito importante que o trecho deixa bem claro, gente, que a gente não pode negligenciar. Certamente a gente crê num Deus que é soberano, glorioso, todo-poderoso e, ao mesmo tempo, acessível e amoroso. Até por isso a gente está aqui, salvo pela graça e misericórdia dele. Sendo assim, a gente pode dizer que muitas vezes Deus vai demonstrar do seu amor através do seu próprio agir, do seu operar poderoso na vida daqueles que precisam conhecer ele. A gente não tem o Evangelho preso numa caixinha, dizendo que a experiência que a pessoa vai ter de conhecer Jesus vai ser sempre a mesma, sempre da mesma forma. Não. Se a gente parar aqui no salão para conversar, a gente vai ver que, na quantidade de pessoas que nós estamos aqui, cada uma conheceu a Cristo pessoalmente de maneira bem particular. Uns foi sobre algo que fez na sua vida, que Deus fez na sua vida, que impactou. Outros foi pelo relacionamento com alguém. Alguns até mesmo, às vezes, por muita oração ou por milagre. A gente sabe que tem N experiências no nosso meio que demonstram que Deus age das mais variadas formas. Mas uma delas, que está presente no trecho, que a gente não pode negligenciar, é a questão de que muitas vezes Deus vai usar as vidas dos seus discípulos como mensageiros da mensagem do Evangelho, como instrumentos para que o Evangelho siga
avançando. Pensem no que a gente viu até aqui de Atos, né? Deus certamente operou muitas maravilhas para que as pessoas pudessem conhecer Ele. E muitas vezes, essas maravilhas foram propagadas por meio dos seus filhos. A gente vê lá João e Pedro indo para o templo, né? Uma coisa que eles sempre faziam. Deus usou a vida deles naquele dia para estar curando aquele paralítico. A gente viu a questão da autoridade no meio da igreja com Ananias e Safira. Pessoas que precisaram ser disciplinadas a duras penas. Hoje acontece de forma diferente porque a igreja já está estabelecida e muitas coisas já são mais claras para nós. Mas Deus também usou a vida de um homem comum para que isso acontecesse. Filipe, é um cara que tem muito pouco escrito sobre ele na escritura como um todo. E Deus usou ele para movimentos importantíssimos para a expansão do reino. Através de relacionamento pessoal, através de uma situação espontânea ou pontual, Mas Deus usa sim a vida dos seus filhos para que o evangelho siga avançando. E ao entender esse desafio, ao saber que isso é uma coisa que a Escritura demonstra como um todo, a partir de Cristo, como a gente tem encarado essa oportunidade? Qual tem sido o nosso engajamento diante do reino de Deus? No sentido de ser ferramenta apta e disposta mesmo, pessoal. A gente vê de forma bem clara que a partir da ressurreição, a partir do momento que Cristo ficou claro para todas as pessoas que ouviram essa mensagem do Evangelho, todos aqueles que se encontraram com Jesus disporam tudo que tinham, tudo que eram, para que essa mensagem seguisse avançando. E eu não estou dizendo que eles foram totalmente descaracterizados, tá? Eles continuaram com seus jeitões, com as suas profissões, com as suas particularidades, mas a marca primordial de cada um deles era a submissão, o amor e o compromisso com Cristo e o reino. Por isso que a gente vê um Pedro, que era um pescador lá na região de Jerusalém, viajando o mundo agora, para demonstrar o amor de Cristo. Por isso que a gente vê Saulo, que se a gente fosse comparar hoje, era tipo um americano, aluno de Harvard, largando tudo por amor a esse Jesus. E vivendo por ele, e sendo perseguido por ele, e amando ele até a mais alta consequência às vezes. Muitas vezes Deus vai nos usar. Muitas vezes nós vamos ser instrumentos nas suas mãos para que o reino avance. A gente tem que estar consciente disso. Por quê? Porque quando sabemos dessas coisas, a gente não leva isso de forma leviana. A gente tenta minimamente se preparar. Conhecer as Escrituras. Ajustar a nossa ética, o nosso caráter, as nossas ações de maneira coerente com a palavra de Deus. Para que aí sim a gente possa chegar em Farroupilha, Bento, Antônio Prado, Caxias, lá no bairro de Vilris, quando eu era adolescente eu morava lá, os caras diziam que precisava passaporte, porque lá é outro mundo. Nas mais variadas situações, a gente vai ter a oportunidade de ser testemunha de Cristo, onde a gente estiver. E Deus nos dá o privilégio de sermos instrumentos usados nas suas mãos. Eu fico pensando como se sentiam esses homens vendo essas coisas acontecerem. Pensa Pedro. Ele viu Jesus ressuscitar. Depois ele viu Jesus usar a vida dele para fazer coisas similares a que ele tinha observado Cristo fazer. Sabendo que esse Cristo o amava. E depois a gente vai ver Saulo, e a gente vê João, e a gente vê tantos outros personagens do Novo Testamento sendo instrumentos nas mãos de Deus e considerando isso um privilégio. Porque eles sabiam que de nada eram merecedores. E isso motiva, impulsiona o coração dessa galera a deixar o seu próprio eu de lado. Olha como termina o trecho. Vai dizer no versículo 43 que Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Vocês sabem quando um judeu legalista ia dormir na casa de um curtidor de couro? Jamais. Jamais. O cara lidava com a morte, o cara lidava com bichos impuros de todos os tipos.
qualquer judeu de sã consciência não ia pisar na casa de um curtidor de couro. E Pedro, por amor ao nome de Cristo, estava considerando privilégio estar na casa desse cara. Pedro estava considerando privilégio estar entre os gentios anunciando. Pedro não se importava de ser perseguido diante de todo esse processo. Bem pelo contrário, ele seguia avançando. A gente continua tendo esse privilégio hoje, pessoal, de anunciar o amor de Jesus que transformou as nossas vidas, sendo instrumentos de Deus nas mãos dele. Lá no nosso trabalho, no meio da nossa família, que muitas vezes não aceita o fato de a gente ser cristão ou de crer em Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Diante de uma sociedade que caminha para rejeitar Jesus e o amor de Deus cada vez mais, nós temos o privilégio de ser instrumentos desse Deus no meio dessas pessoas. O quanto nós temos considerado isso um privilégio, o quanto a gente entende que Cristo nos redimiu a ponto de considerarmos isso um privilégio valioso. Muitas vezes a gente entra no automático e acaba achando o ministério, a vida com Deus, a oportunidade de servir na igreja algo pesado porque esquece disso. Esquece do privilégio que temos, assim como os discípulos e os apóstolos tiveram, de ser testemunhas de Cristo no meio de um mundo carente do amor de Deus. Como a gente tem encarado a nossa vida com Jesus? De maneira a ser um privilégio ou tem sido algo pesado e formal? E eu digo para vocês, pelo menos para mim, toda vez que a vida com Cristo e com o ministério se torna algo pesado e formal, é porque eu perco noção de quem Cristo é e do privilégio que eu tenho. Porque a partir do momento que eu olho para as Escrituras, que eu entendo esse amor de Jesus, e que eu vejo a obra dele na minha vida, não é pesado, não é formal, é um privilégio. Onde a gente tem colocado as nossas expectativas no meio desse processo todo, pessoal? A gente tem colocado as nossas expectativas em Cristo, no nosso relacionamento com Ele, no que Ele vai fazer e no como Ele vai usar a nossa vida para que as coisas aconteçam? Ou a gente tem colocado a nossa expectativa nos nossos anseios, nos nossos desejos, nas coisas que a gente espera? Muitas vezes a gente se frustra de testemunhar de Cristo justamente por causa dessa questão das expectativas. A gente vai falar de Jesus, do amor de Jesus para as pessoas, crendo que as nossas habilidades vão ser algo usado para que elas se convertam. Crendo que é a nossa lábia que vai fazer o mistério acontecer, né? A Escritura é bem enfática em dizer que é o Espírito Santo quem convence. Nós temos o privilégio de ser parte desse processo. Mas a obra redentora do Evangelho é o Espírito que vai realizar no coração de cada ouvinte. Quando a gente encara dessa forma, se torna algo mais leve. A gente consegue entender o privilégio que é conhecer desse amor. Quando a gente coloca o nosso ego, o nosso eu e o nosso orgulho em pauta, aí é pesado, aí é formal. E nessas questões em particular que a gente observa em Atos, a gente vê o amor ao nome de Cristo vindo na frente do eu. Por isso que a gente vê eles avançando de forma tão eficaz. A confiança deles era em Cristo, não neles. A confiança deles era em Cristo, não nas pessoas. E Jesus ia realizando a obra através deles. E por fim, pessoal, acho que o último ensinamento que esse trecho vem a nos trazer de forma bem clara é que, como cristãos, as nossas vidas têm que cooperar para a expansão no reino de Deus. A gente vê que os discípulos, os apóstolos, eles tiveram um momento ali em que eles titubearam, né? Quando Jesus morreu, foi colocado no sepulcro, ficou aquele impasse de ele vai ressuscitar, não vai, o que aconteceu, meu Senhor? Mas Jesus veio. Jesus esteve com eles um período ali de 40 dias, os ensinou o que eles precisavam fazer, deu toda a direção. Voltou, subiu aos céus e disse, um dia eu vou voltar para buscar vocês. Enquanto isso, anunciem a mensagem do Evangelho para as pessoas. A partir desse momento, a gente vê que aqueles que realmente tinham sido discípulos de Cristo, tinham convertido seus corações a Jesus, convergiram todas as suas vidas para cooperar com a expansão do reino. A gente vê eles indo.
A gente vê eles não perdendo muitas vezes a identidade e as características, porque Jesus criou eles de forma bem especial e particular, mas a gente vê as vidas dele encarando o reino de Deus como prioridade. Saindo da zona de conforto, indo além por amor ao nome de Jesus. Para nós, muito tempo passou, mas o desafio continua sendo o mesmo. Muitas vezes eu fico nervoso quando eu preciso falar aqui no domingo, né? Eu não sou um cara que tem muita facilidade de falar em público e às vezes eu acabo trocando os pés pelas mãos, né? Mas aí eu olho para as Escrituras, né? E eu vejo lá o Pedro humilde, judeu, que mal sabia escrever, porque a gente vê que as coisas que ele escreveu no Novo Testamento, provavelmente ele pagou alguém para escrever o que ele dizia e escrever direito, né? E a gente vê esse Pedro aí testemunhando na frente de multidões. Eu tenho certeza que ele sabia que não era bom. Eu tenho certeza que ele sabia que não era capaz. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza de que ele convergiu tudo que ele era para Jesus. De que ele se dispôs a ser instrumento plenamente usado por Deus, mesmo sendo pouquinho. E nós temos a mesma oportunidade, né? Obviamente, hoje, a gente vive num mundo que é mais globalizado, né, gente? A informação corre muito mais rápido. Então, a gente não precisa chegar ali na Praça Dante, botar um caixote, esperar juntar 1000 pessoas e testemunhar do amor de Jesus. Hoje, a cultura é um pouco diferente. Claro que, se Deus chama e continua chamando alguns para esse ministério, amém, né? Que Ele continue usando. Mas nós, como limitados, muitas vezes a gente tem que entender que temos todo dia a oportunidade de convergir a nossa vida, de oferecer tudo aquilo que a gente é em prol do reino. É lá no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, é na nossa casa com os nossos familiares, na faculdade com os nossos colegas, na rua quando a gente está no trânsito, no mercado quando a gente está na fila. Nós temos inúmeras oportunidades de cooperar com o reino, desde as atitudes mais simples que a gente tem a oportunidade de exercer, até palavras que a gente fala para alguém que está em angústia, ou para alguém que tem dúvidas, para alguém que está passando por incertezas. Mas é algo que a gente tem que decidir fazer. Nós conseguimos sair de casa um dia sem ser nada relevantes para o reino se a gente não trabalhar o nosso coração nessas coisas. Ao mesmo tempo, quando a gente sai disposto, Deus pode nos usar de maneiras muito inusitadas. A gente continua vivendo num mundo, numa cidade que é carente do amor de Jesus. Que pessoas têm passado os mais variados tipos de riscos ou necessidades. Isso não mudou. Nós fomos chamados a cooperar com tudo que a gente é, para que o reino seja anunciado diante da vida dessas pessoas. E quando eu digo risco e necessidade, pessoal, eu não estou falando só do Ministério de Ação Social da Aliança, que ajuda muita gente, graças a Deus. Mas eu estou falando das pessoas que passam várias situações de dificuldades emocionais. Eu estou falando de pessoas que sofrem problemas com seus filhos, que têm dificuldades nos seus trabalhos, que perderam suas fontes de renda. Enfim, a gente tem muitas frentes para agir como cristãos. E nós temos o privilégio de poder apontar nossa vida para onde o mundo está carente do amor de Jesus, para onde o Evangelho precisa ser anunciado, e andar. E se permitir ser usado por Deus. O que Deus tem colocado no teu coração em relação a isso? É muito importante a gente pensar nessas coisas, gente. Quais são os teus planos para que a mensagem do Evangelho se torne cada vez mais conhecida? O que tu tem investido para que isso se torne realidade? No que tu tem pensado para que isso aconteça? Onde você tem sido do bom perfume de Cristo, que é parte da tua vida hoje? Somos discípulos de Jesus. Temos de cooperar com o crescimento do reino dele. Então, pessoal, só para a gente revisar, né? Porque, mesmo um trecho sendo curto, são 4 ensinamentos bem relevantes para nós. Com base em Atos 9, do 32 ao 43, a gente observou alguns ensinamentos presentes nessa narrativa de hoje, né? Relacionados ao avanço do Evangelho. A gente viu primeiro que a mensagem do Evangelho é para todos, continua sendo para todos. Nós devemos lembrar disso. Que Deus muitas vezes vai usar os seus discípulos para que ela seja anunciada. Ele pode usar das mais variadas formas,
mas nós, discípulos de Jesus, podemos ser usados por Ele para que a mensagem seja anunciada. Isso é um privilégio, né? O ser instrumento nas mãos de Deus é um privilégio que temos por conhecê-lo. E nesse processo de ser instrumento nas mãos de Deus, as nossas vidas têm também que cooperar para que o reino avance. A gente tem que andar alinhado com a mensagem da palavra. A gente tem que andar coerente com o que o Evangelho nos desafia a ser. São 4 coisas que a gente vê de forma bem clara nessas 2 situações que Deus usou a vida de Pedro para estar sendo sua testemunha ali em Lida e Jope. Qual que é o impacto prático desse trecho nas nossas vidas, pessoal? Quais são os desafios que esse trecho vai nos trazer? Acho que o primeiro desafio, que é algo que tem que estar latente no nosso coração, é que devemos lembrar sempre de que todos precisam conhecer a Cristo e que nós devemos apresentar essa mensagem a todos, né? A gente não pode sair daqui sem estar engajado com isso, né? Porque muita gente precisa conhecer a Cristo. Não podemos esquecer também de que Deus é soberano e infinitamente poderoso. Atos vai mostrar isso capítulo após capítulo, que Deus é capaz de superar qualquer limitação, obstáculo, e por causa disso a gente precisa ser obediente e ter fé. Então, quando a gente olha para aquela situação lá, que parece um nó sem solução, que parece o pepino mais gigante que a gente viu na nossa vida, temos que agir como filhos de Deus, sabendo que Ele pode trazer cura ali. Sabendo que Ele pode tornar aquela situação algo diferente. Foi assim nas nossas vidas. Muitas pessoas, nas mais inusitadas situações, podem vir a conhecer a Cristo através das nossas vidas. Às vezes a gente vai estar testemunhando o amor de Jesus para alguém, sei lá, na parada de ônibus, ou na fila do restaurante, ou porque passou mal em tal lugar. M situações. A gente não tem controle sobre as coisas, mas nós podemos obedecer ao ponto de entender que Deus pode nos usar a todo instante. No meio de tudo isso, não podemos esquecer, e o trecho traz isso para nos motivar, de que a gente tem o privilégio de ser parte do reino e a gente tem o privilégio de ser usado como instrumento. Isso é um impacto muito claro que o trecho demonstra e que a gente não pode esquecer. Sabendo disso, é essencial que a gente tenha uma vida que é coerente com a fé e com o evangelho que a gente professa. E isso inclui, pessoal, crer e fazer. Nós precisamos crer no Jesus que a gente anuncia e na palavra de Deus. A gente precisa ser disposto a ponto de ir e precisa estar apto e com vontade de fazer as coisas que Jesus nos chama a fazer. As nossas vidas, então, devem cooperar em favor do reino, não ser empecilho ou travar esse crescimento. Muitas vezes esse processo vai envolver luta contra a carne, disposição de coração e perdão. Foi assim na vida de Pedro. A gente vê que, antes de tudo, Cristo precisou restaurar ele, porque ele tinha tido uma dificuldade enorme com a questão da fé. Depois disso, Jesus foi trabalhando no coração dele e as coisas foram acontecendo. Esses são alguns dos impactos bem práticos do trecho para nós. E um desafio para mim e para vocês é que a gente invista um tempo essa semana avaliando sobre algo prático que a gente tem feito para cooperar com o avanço da mensagem do Evangelho. Seja um ministério que Jesus te deu o privilégio de servir, seja um ambiente no qual tu está inserido e que tu é o único cristão ali, ou tu é a testemunha do amor de Deus, seja a tua família, que ainda tem pessoas que precisam ouvir do reino de Deus. Muitas situações. Investe um tempo avaliando sobre essas oportunidades que tu tem para ser instrumento do avanço do reino e avalia o que está acontecendo. Existe algo que possa melhorar nisso? Tem algo que eu possa fazer? Eu preciso pensar em algum recurso? Eu preciso me capacitar um pouco mais? Talvez seja interessante incluir algum irmão da igreja nessa situação. Tem que orar mais por isso. A gente tem muitas ferramentas, pessoal. A gente tem muitas vezes que parar para avaliar e pensar no como Deus pode nos usar da melhor forma. Então esse é o nosso desafio. Avalia a tua vida, no como tu tem sido um mensageiro do reino, em algum lugar, em alguma situação.
e pensa no que pode melhorar, no que talvez tu pode inovar, ou o que a Escritura vem a trazer como desafio nesse sentido. Vamos orar? Deus amado, somos muito gratos, Pai, porque histórias como essas, presentes em Atos, elas nos motivam, Senhor, a ver que Tu, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, muitas vezes vai estar usando pessoas simples e limitadas como nós, para que a mensagem do Teu reino, para que a mensagem do Teu Evangelho, Senhor, avance, e para que o amor de Cristo seja conhecido por todos, Pai. Que isso possa servir, Deus, de incentivo a nos avaliarmos, Deus, no que precisa mudar no nosso coração, no que precisa ser transformado por Ti, e onde, da nossa parte, precisa talvez existir disposição, Deus, precisa talvez existir empenho, entrega, Senhor, em prol do reino, Pai. Trabalha nos nossos corações a ponto de que a gente seja instrumento útil nas Tuas mãos, disposto a ser usado por Ti, Pai. Porque, como Teus filhos, a gente tem plena consciência, Deus, de que o mundo precisa conhecer o Teu amor, de que as pessoas precisam ter esse privilégio que a gente tem de viver uma vida contigo. Então nos ajuda, Senhor, a estar avaliando essas coisas e a estar sujeitando o nosso coração a Ti, Pai. É o que Te pedimos e agradecemos, no nome de Cristo. Amém, Senhor.